6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, advogada Andréia. Bom dia, Silas. Bom dia, Gisele. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Elaine Portela, Ingrid Santana e mais duas pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia, Beatriz, Diego, 6h37. Você está ao vivo aqui, quem tem café, está tomando um cafezinho. Eduardo, bom dia, o Gradi e o Nunes, a Fábia Siqueira, Fabiola Cavalcante. Vamos embora, começar mais um café com Registro Imóveis. 6h37, você tá, já tem 70 na sala. Sara, bom dia, Manuel, bom dia, advogado Mozart, Lourdes Tomasi, vamos embora. Grande dia para conversar sobre direito de família com um dos maiores advogados familiaristas do Brasil. É hoje, agora, ao vivo aqui, a gente vai conversar com o Rodrigo da Cunha Pereira. Corretor Aline, bom dia. Guga, Murilo, Diego, Américo, corretor. Bom dia, tá com café, Gisele? Que bom, hein? Eu também tô com café, ó. Garantido aqui, ó. Tá aqui o meu café. Pode fazer print para mostrar pro pessoal que eu não tomo café, que tá aqui, ó. Márcia, Paulo, Ana Clara, Neia, bom dia, Ronei. Eu já tomei um café, na verdade, hoje, né? Este é o segundo café já. Doralice, bom dia, tá aí. Hã? O que é? Tá, tô na Mames, é isso aí. Tuquim, bom dia, Eliane. Renata, te respondi ontem, hein? Algumas mensagens de WhatsApp estão atrasadas, mas estão respondendo, juro. Bom dia, João Raimundo, Sandiana, bom dia, Ulisses. Vamos ver se meu café tá bom. Tá top. Simbora. Uou! 6h39. Você está ao vivo aqui no Café com Registro Imóveis, 109 pessoas comigo nessa largada que a gente dá de manhã cedo. A galera entra cedo. Rejane, Karine, Gilmar, bom dia, Laura, Isabel. Começando mais um café. Ontem não teve, estava viajando, mas agora tem. E hoje eu vou conversar com um amigo querido, Rodrigo da Cunha Pereira, sobre direito de família e um caso curioso que ele tem para trazer, que a gente vai debater ao vivo aqui o caso hoje. Lembrando apenas duas lembranças, né? Que o professor Rodrigo da Cunha Pereira está com evento marcado aí, ao vivo online gratuito, sobre direito de família e sucessões. Ele vai dar as dicas daqui a pouco, vale a pena prestigiar e aprender com um dos maiores advogados familiaristas do Brasil. Lembro também que sábado os meus alunos têm encontro comigo ao vivo, não dá para esquecer, hein? Sábado, manhã e tarde. E vamos nessa, deixa eu ver se o professor já está aqui. Vamos lá. Puxa, aqui. Ok. Eu vou até separar o e-mail aqui. Bom dia, professor. Olá, bom dia, professor Salomão. Bom dia, muito prazer estar aqui tomando esse café com você. Esse dia que está começando aí com tanta energia. Pois é, mais um dia que a gente começa aí, né? E quero agradecer sempre a presença do professor aqui de manhã, muito bom a gente poder conversar sobre direito de família, sucessões, tudo que envolve, né, a vida da família brasileira, tanto na questão emocional como patrimonial. Sempre é um enriquecimento poder conversar com o professor de manhã. E dizer também que eu já sei que o professor vai fazer, é raro o professor fazer eventos, mas vai fazer um evento em breve, né, um evento ao vivo, né, gratuito, para os alunos que têm interesse em aprender mais direito de família. Exatamente. No dia 21, 22, 23 e 24 eu vou fazer a Semana do Direito de Família, onde vamos falar sobre divórcio, união estável, os aspectos patrimoniais disso, as questões polêmicas, né? Eu queria, inclusive, que você pudesse participar comigo lá, porque a gente sempre aprende muito com você, Salomão, nessa questão bem pontual, específica do registro de imóveis, né? Eu mesmo posso dizer que já aprendi muito com você e quero continuar aprendendo. Você é o expert nisso, para mim, o melhor do Brasil, e é uma honra estar aqui podendo falar disso, né? É um privilégio poder falar disso, porque esse aspecto do registro de imóveis, ele sempre se conecta ao direito de família e sucessões, né? E tem coisas que, às vezes, as pessoas
nem imaginam, né, que tem, e você tem a solução para todos. Que bom, obrigado. Feliz, também aprendo muito. Quando eu dissertei no meu mestrado, eu usei muito as obras do professor que falavam sobre psicanálise e filiação, né? Eu gosto mais de filiação também. Apesar de eu ser um registrador imobiliário, eu tenho um carinho pelo direito de família em relação à filiação. Então, fica esse registro, essa lembrança aqui. Mas eu vou participar do evento, sim, vou participar. A sua equipe já me contatou, inclusive. E acho que na quarta noite eu estarei lá para conversar sobre algumas questões patrimoniais. Vai ser muito legal. Isso, sabe, que bom. Muita honra, muita honra. Muito legal. E, professor, o senhor me mandou um e-mail para a gente trocar uma ideia com um caso prático. E esse caso prático eu já li, hoje de manhã eu li de novo ele, e é muito legal a gente poder, sem citar nomes, sem citar lugares, mas trazer o caso aqui. Eu vou primeiro fazer uma breve leitura, e o professor depois comenta o caso. Tá? E daí a gente vai tentar discutir ele. Mas pelo que consta aqui no e-mail, uma cliente sua, comprou um apartamento em 2015. Uhum. E aí ela pagou 50% em dinheiro e os outros 50% ela iria financiar na Caixa Econômica Federal. E então, claro, com o financiamento, ela repassaria o dinheiro à vendedora. Porém, a vendedora era viúva. Sim. E aí ela estava casada pelo regime da separação de bens. E quando chegou para levar esse contrato da Caixa Econômica Federal ao registro de imóveis, houve uma nota devolutiva, porque o cartório aplicou a súmula 377, aquela referente à separação obrigatória de bens. É isso, né? Isso, exatamente. Porque o regime dela até era o da separação obrigatória. Parece que o vendedor ele já tinha mais de idade, ele tinha, na época, quando ela comprou, ele tinha mais de 60 anos, e naquela época a lei ainda era que o regime obrigatório era de 60 anos, né? A questão que se coloca aí para a gente começar a esquentar o debate, Salomão, é que o cartório ele aplicou a súmula, quer dizer, a súmula é uma súmula, só para lembrar, né? A súmula 377 é aquela que diz, que você já disse, mas só para a gente encadear o raciocínio, é aquela que diz que os bens adquiridos na constância da união a título oneroso serão partilháveis, né? Serão partilhados. Neste caso, mas isso é uma súmula, né? Quando nós vamos defender uma tese num processo judicial, a gente pode invocar essa súmula, ela pode, inclusive, não ser aplicada e não. Ou seja, a questão é que o cartório tornou a súmula uma lei, né? Fez daquilo uma lei. Então, disse, olha, tem a súmula 377, portanto, se ele aplicou se tem a súmula 377, então esse imóvel ele não poderia ter vendido, né, sem a anuência do outro cônjuge. Bom, aí você estava falando... Teórico, mas o cônjuge está falecido, teria que trazer os herdeiros, né? Sim, exatamente, para complicar um pouco mais, né? Porque vamos complicar. E aí os herdeiros, chamar todos os herdeiros. E aí seria uma grande complicação e não foi feito inventário, porque, para complicar ainda mais, o inventário foi negativo, não tinha bens, né? Porque ele já tinha vendido, né? E aí começou o imbróglio, né? Então, os herdeiros, de certa forma, quando eles fazem um inventário negativo, eles concordam que esse bem não faz parte do monte, né? Pois é, exatamente. Então, o cartório não poderia... Eu entendo, né? Assim, mas por isso que eu quero muito ver o lado do cartório. Vamos falar um pouquinho, então, antes de resolver o caso, de separação obrigatória de bens. Acho que é bom a gente fazer essa introdução. Sim, O que é a separação obrigatória de bens? Ela se aplica em 3 casos, né? Ao maior de 70, aqueles que não devem casar e aqueles que casam com a chancela judicial, né? Sim, então, e aqueles que não fizeram a partilha dos bens anterior, da relação anterior. Né? Que são os que não devem casar, né? Não devem casar. Pode, mas não deve. E
quando e se aplica, se não se fez isso, né, se não fez partilha dos bens anteriores, também o regime seria o da separação obrigatória. Aliás, também, um parênteses dentro do parênteses, essa questão do regime da separação obrigatória é uma questão para a gente pensar. Por exemplo, quem tem mais de 70 anos, será que realmente não pode se casar, não tem a liberdade de escolher o regime de bens? Isso não seria uma restrição ao direito de amar, né? Já que nós falamos... Então, isso é um problema. Eu já tive casos, Salomão, em que eu pedi autorização, justifiquei, e o tribunal autorizou o casamento. Mas aí teria que pedir autorização judicial. Isso é mais ou menos ridículo, porque imagina uma pessoa com 70 anos, né? Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, se não me engano, acho que tem mais de 70 anos, né? Eles podem governar o país, mas não podem governar a própria vida, né? A vida privada. Isso é um paradoxo, né? Mas isso a gente sempre deve voltar no espírito das leis, né? Montesquieu dizia no seu célebre tratado, o espírito das leis, né? Que as leis têm um espírito. O espírito que era para proteger a viúva, coitadinha, que ela poderia ser objeto do golpe de um mancebo, né? Para usar a linguagem da época, né? Que poderia querer casar com ela por causa dos bens dela. E isso vem passando, né? E essas coisas que vêm passando e as pessoas vão repetindo, que viram dogmas jurídicos, paradigmas jurídicos, né? E, inclusive, a respeito disso, eu até queria, em algum momento, talvez, comentar com você, a linguagem tabeliã, a linguagem cartorária também é uma linguagem que acabou ficando muito antiga, né? Quando você vai fazer uma escritura, algumas pessoas dizem, né, no ano de 2022, o ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer... Né? Tudo, acho que nós estamos aqui para questionar tudo, né? Assim, eu vim para confundir. Então, então, só, fecha o parênteses, voltando na questão do regime. Deixa eu aproveitar esse parênteses aberto. A separação obrigatória de bens, ela na verdade, então, nesses 70 anos, que era 60 e que já foi 50 anos, né? Ela era uma proteção. Eu até orientei um TCC de uma aluna da Fundação Educacional Machado de Assis, onde ela foi lá nas ordenações filipinas achar que já tinha isso, né? Antes do próprio Código Civil de 16, encontrou um artigo. E também hoje, eu vejo na prática agora, hoje o pai fica viúvo, morre a mãe, e aí ele quer recomeçar a vida. E arranja uma namorada mais jovem. E os filhos surtam, porque acham que o pai vai dilacerar o patrimônio, a herança. A gente nem está falando em herança, porque o cara está vivo, né? E então, a gente não se pode falar de herança. Essa frasezinha que é comum, mas ela diz muito, né? Diz tudo. Não existe herança de pessoa viva. Então tem esse lado, essa coisa, quer dizer, as tramas e dramas do direito de família acontecem por aí, está sempre envolvendo, inclusive, uma questão patrimonial, né? Tanto é que a gente pode definir hoje o direito de família como uma regulamentação, uma tentativa de regulamentação das relações de afeto e as consequências patrimoniais, ou seja, porque das relações de afeto decorrem consequências patrimoniais. E isso acaba sempre em parar aí para você no cartório, né? No registro, quando complica, né? Como nesse caso. Então vamos recapitular o problema que nós estamos examinando. A viúva resolveu vender um apartamento que ela tinha. E ela era casada na separação obrigatória de bens. Ok. Ela vendeu o apartamento para sua cliente. A sua cliente deu 50% de entrada e financiou o restante na Caixa Econômica Federal. Quando o contrato da Caixa Econômica Federal chegou ao registro de imóveis, nota devolutiva. Por quê? O cartório aplicou a súmula 377, dizendo que este bem não era só dela e teria que ser inventariado. Por outro lado, os herdeiros tinham feito já um inventário negativo, dizendo que o bem não integrava o acervo. Isso, exatamente. E aí, e ela poderia pedir a devolução do dinheiro, desfazer, pedir uma autorização. Eu pensei em algumas situações, né, de fazer um pedido judicial para que pudesse suplantar isso, né, mas foi feito... Bom, o fato é que o
cartório fez a súmula se tornou auto-aplicável, como se Sim, fosse uma súmula vinculante. essa é a questão principal, quer dizer, não a principal, mas uma questão importante. Isso é uma súmula, né? Como é que o cartório estabelece que esta súmula, ele aplica a súmula para ser aplicada ela tem que ser invocada, né? Então, ela não foi invocada, e o cartório aplicou e nada tirou o cartório, nada demoveu o cartório dessa ideia. E o fato é que a mulher comprou o apartamento e não pôde registrá-lo, e a Caixa Econômica que faria o financiamento estava lá aguardando, tem lá o financiamento para poder pagar, mas não pode pagar porque não consegue registrar. Eis o imbróglio, né? Tá, e os herdeiros fizeram inventário negativo. Será que apresentando esse inventário negativo ao registro de imóveis e um requerimento não resolveria? Pois é, na verdade, não foi feito o inventário negativo. Quando eu disse negativo, me equivoquei, não tinha bens a inventariar, então não foi feito inventário. Não foi feito entendi. inventário. Então, né, porque o inventário negativo poderia apresentar isso, né? Na certidão de óbito dele, então, deve ter constado, não deixou bens a inventariar. Isso, exatamente. Mas isso E aí aí tem os herdeiros e aí foi virando um imbróglio, porque são muitos herdeiros. Os herdeiros casaram, separaram, né? E o regime de bens, o Estado Civil é determinante de uma situação patrimonial, e aí precisava chamar, e aí o outro já separou, já casou de novo, e ficou esse imbróglio aí de... O objetivo dela eu gostaria de ter esse apartamento, eu quero ter esse apartamento, eu quero ter esse apartamento. Ela não quer se desfazer do negócio jurídico. Não quer se desfazer, porque para desfazer, ela poderia resolver, né, devolveria, receberia de volta a entrada, o sinal, mas como a questão é possível fazer esse registro, né, fazer o registro desse bem. Eu entendi, eu vi o cartório, assim, achei que o cartório não poderia ter aplicado... E eles já suscitaram dúvida, né, professor? Pelo que eu vi no e-mail, o pessoal já suscitou dúvida, o juiz da Vara dos Registros de Belo Horizonte entendeu que estava certa a aplicação da súmula, foi apelado ao TJ de Minas Gerais e eles concordaram que a súmula deve ser aplicada pelo registro de imóveis. Sim. Pois é, e aí a questão que fica para todos, né, para todos nós, dessa reflexão, que talvez esteja no centro desse imbróglio, é a súmula 377. Né? Será que ela pode ser auto-aplicável? Né? Será que... E aí essa história, a jurisprudência, a súmula, ela tem força... Ela pode até ter força vinculante, mas ela tem força normativa, né? Porque a norma, e aí a gente vai invocar a principiologia, uma principiologia para o direito de família, que é um assunto que eu gosto muito, em razão de que foi até minha tese de doutorado, né? Que está lá no meu livro, que estou até lançando daqui a pouco, a terceira edição, Princípios Fundamentais do Direito de Família. Aquele que era marronzinho. Agora ele está saindo pela Juruá, vai ser uma capa verde, ficou muito legal. Depois assim que sair, eu vou te mandar um, e a gente pode até depois falar sobre ele aqui, se você quiser. Legal. Então, os princípios, né? Princípio é norma. Né? Nós temos, assim, o que é norma jurídica? É o gênero que tem as duas espécies, princípios e regras. Regras no sentido de lei. Né? Então, a norma jurídica é isso. O que está acontecendo é que o cartório e o TJ, a meu ver, equivocadamente, considerou a súmula 377 uma norma jurídica. A súmula não é norma, ela pode até ter um efeito vinculante. Né? Isso, só que na época, quem fez esse recurso ao TJ não fui eu teria recorrido para o STJ para definir, porque essa questão é muito interessante, que nos põe a pensar o seguinte: qual é a força dessa súmula 377? No momento, inclusive, que o TJ tem, que o STJ tem questionado essa súmula 377. Né? Isso tem sido objeto de várias discussões, assim, tem que provar o esforço comum, não tem. Né? Então, no momento em que ela está quase sendo, para usar uma linguagem da internet, cancelada, né? Para não falar
quase cancelada, o TJLG diz que ela tem força normativa. Quer dizer, é curioso isso, né? Essa é muito porque... tem até um enunciado que diz que pode afastar os efeitos da súmula, né? Por pacto, né? Tem até um enunciado assim. Agora, a questão é, certas coisas... Tem um enunciado, só complementando, desculpe interrompê-lo, mas só complementando, tem um enunciado e uma decisão recente do STJ dizendo que pode. Eu, inclusive, tenho feito pactos antenupciais para afastar a súmula. Alguém vai dizer, quem vai se casar pelo regime da separação obrigatória de bens, que não é meio e nem herdeiro, essa é a diferença com o regime da separação convencional. Mas quem vai fazer é outra história. Precisa de pacto quem vai casar pelo regime da separação obrigatória, porque quando vai casar pelo regime da comunhão parcial, que é o regime, entre aspas, automático, não precisa do pacto, né? Aliás, o pacto é só para quem vai fazer um pacto diferente do convencional, do comum, da comunhão parcial. Então, a pergunta é, precisa fazer pacto? Precisar, talvez não precise, mas é conveniente para afastar, para dizer afastar a súmula 377, né? Tá, e aí quando afasta a súmula, na verdade o que a súmula ela tem interpretações ao longo das nossas vidas, né? Porque às vezes precisa aprovar o esforço comum, às vezes não precisa aprovar, agora ela está se aplicando à união estável também, né? Em alguns casos. Como é que é essa prova do esforço comum, professora? Seria legal, antes da gente... né? Então, sim, o que é o esforço comum e a prova dele? O esforço comum, nós podemos pensar do esforço comum direto e o esforço comum indireto. Isso surgiu lá na súmula 380 do STF, na década de 60, que foi, inclusive, uma evolução, que na época a gente chamava de direito concubinário, uma grande evolução para o direito de família e em prol das mulheres, porque as mulheres que sempre exerceram e fizeram um invisível trabalho doméstico, que era de ter filho, criar filho, e dar um suporte não financeiro, mas emocional. E aí foi aí que surgiu a ideia do esforço comum indireto. Então, o esforço comum pode ser direto ou indireto. Direto é quando você consegue comprovar que deu uma contribuição financeira para a aquisição do imóvel, por exemplo. E o indireto você deu um suporte, você teve a união estável, é o mesmo espírito do regime da comunhão parcial de bens, não interessa se você contribuiu ou não, pressupõe que você contribui, seja pela simples presença, com o esforço indireto isso, esse suporte. É um esforço espiritual, espiritual. Emocional, psíquico, espiritual, esse suporte, né, que se dá. Então, isso é o que considera o esforço indireto, a contribuição indireta, né, o esforço comum. E para provar? Isso. O esforço indireto, na verdade, não precisa provar, ele é o simples fato da existência da união estável, ele já prova isso, que é o que diz a súmula 380 do STF, lá antiga, né? Foi quando começou a desenvolver, né? Porque a súmula 380 foi o esteio do direito concubinário, onde tudo começou, que é aquela, quando nem se considerava concubinato como família, era no campo do direito das obrigações. Então, isso foi uma evolução. Mas hoje ainda, na súmula 377, né, que tem gente que fala, isso não é certo, não é bom, mas quem quiser afastar, pode, e antes tinha essa dúvida, né, Salomão? Eu posso dizer que vou afastar, porque, na verdade, quando você aplica a súmula 377, você acaba com o regime da separação obrigatória, né? E você institui o regime da comunhão parcial, né? Isso é muito curioso, porque, então, não tem o regime, se ela realmente valer, não existe regime da separação obrigatória de bens. Nós podemos levar a esta lógica. Né? Na família, mas no direito sucessório vai ficar afastado o regime, porque ele não vai ser herdeiro nem meieiro, né? Sim. É curioso, tem que lembrar, porque, inclusive, mesmo no nosso meio, tem gente que confunde
esses dois institutos, né? O leigo sempre confunde, às vezes é até difícil explicar para o leigo que tem uma coisa é meação, outra coisa é herança, né? Isso e aliás a grande questão da separação obrigatória é exatamente para não ter direitos hereditários, né? Porque foi, e aí eu não posso deixar de falar que esse ano nós estamos comemorando os 20 anos do Código Civil, né? Que fez avanços, mas poderia ter avançado muito mais, mas fez um grande estrago, a meu ver. Não sei qual é a sua opinião, até gostaria de saber, a gente nunca falou sobre isso, assim, tornou o cônjuge um herdeiro necessário. Isso foi um grande estrago e tem ocasionado muitas injustiças. Em razão disso, cônjuge, um homem casado, uma mulher casada, um caso que eu tive recentemente, casou-se, daí 2 anos o marido faleceu, ele era o segundo casamento dele, e a mulher herdou, com apenas 2 anos de casamento, aliás, 1 ano e meio, herdou a mesma coisa que os outros 2 filhos dela. Essa situação é justa? Não, claro que não. Então, como afastar isso? Não tem como. E aí a gente entra em outra polêmica, que acho que daria uma live só para isso, que é, e o companheiro? O companheiro é herdeiro necessário? Né? Eu entendo que não. Que é o que pode nos salvar, é o que tem nos salvado nos pactos antenupciais, nos contratos de união estável, né? Aliás, fica a dica para quem fizer isso, quando for fazer um contrato de união estável, é preciso fazer também um testamento, né? Para poder afastar, repudiar a herança. Bom, isso é uma outra discussão. E se eu entrar na história do herdeiro necessário, sob a ótica da vênia conjugal, eu crio mais um problema ali, né? Porque eu também fico naquela história, quando na separação obrigatória de bens eu preciso da vênia conjugal, na separação total não, na obrigatória sim. Então veja como eles converteram a obrigatória numa comunhão parcial. Se eu for fazer uma venda de pai para filho, e aí eu tenho uma companheira, ela se é herdeira necessária, eu vou ter que pegar a vênia conjugal dela. Olha como começa a dificultar as coisas, né? Pois é, e aí a gente volta para esse caso nosso que nós estamos trazendo aqui como paradigma para levantar todas essas questões. Então, se era o regime da separação obrigatória, nós teríamos que, se eu tivesse, eu não, que na época não foi eu, mas se o advogado tivesse, a pessoa que levou o caso, que atendeu o caso, ele teria que ter pego a vênia conjugal, né? Porque pressupõe que é separação obrigatória, então pressupõe a súmula 377. Então, por via das dúvidas, e para evitar esses problemas, agora é até conveniente que se faça isso, né, Salomão? Olha que... Agora, olha só, então o que faltou para registrar esse contrato? Nós estamos com 320 pessoas aqui, eu vou só recapitular o caso, porque muita gente chegou depois. Uma viúva resolveu vender o bem. E vendeu o bem, a cliente do professor pagou 50% à vista e foi financiar o restante na Caixa Econômica Federal. Essa viúva era casada na separação obrigatória de bens. A Caixa liberou o contrato foi ao registro de imóveis e no registro de imóveis recebeu nota devolutiva. Por quê? Porque, como ela era casada na separação obrigatória de bens, este bem deveria ter ido a inventário. Bom, como levar a inventário agora o bem, né? Era na separação obrigatória. E os herdeiros não se dão muito com a viúva, tem uma dificuldade. Suscitaram dúvida e o juiz da Vara dos Registros de Belo Horizonte disse: separação obrigatória de bens, o bem tem que ir a inventário. Apelaram ao TJ, tem que ir a inventário. Daí caiu para o professor agora a cliente perguntando o que fazer, porque ela quer o bem, ela não quer desfazer o negócio. Professor, a falta de vênia conjugal é caso de anulabilidade, não é caso de nulidade. Lá no 1649 fala que pode ser que a anulabilidade é 2 anos, até 2 anos após o fim do casamento. Me parece que já estaria validado esse ato. Porque se é causa de anulabilidade, ela tem um tempo para ser validada. Nesse tempo é que pode ser anulado. E é 2 anos após o fim do casamento. Me dá essa impressão de que ato anulável pode ir a registro e
o prazo nos ajuda. Tem a tese de que atos anuláveis não devem ir a registro. Nulos nem pensar, mas os anuláveis são muito discutidos na área registral. Basta ver a compra e venda de ascendente para descendente, aonde um descendente não assina. É anulável. Registra a escritura ou não? Tem um debate enorme aqui da classe. Nesse seu caso, me parece que é anulável. Mas, independentemente se o registrador entende que não deve registrar por ser anulável, caberia o suprimento judicial dessa vênia conjugal. Porque acho que lá no 1649 fala que o juiz pode, no 648 pode que o juiz pode suprir o caso de ausência. Não seria caso de tentar pedir o suprimento dessa ausência? Sim, é o que eu estou tendente a fazer. Eu vou ter que discutir isto judicialmente, já que ela quer o imóvel, mas isso, porque quando foi a resposta à nota devolutiva e quando o TJ falou, na verdade, a discussão que se fez ali foi apenas assim, se podia ou não, foi só na base do sim ou não, né? Que é a história das regras, a lei é isso, a gente volta na principiologia. A regra na base do tudo ou nada. Os princípios onde você vai invocar, onde nós podemos discutir isso, nós vamos defender, sustentar essas teses e invocar tudo isso. Por exemplo, então tá, aí a gente será a oportunidade para dizer, é uma boa tese, esses casos mais complicados são muito interessantes, né? É assim que o direito vai evoluindo, né? O direito é essa eterna dialética, né? Assim, do sim, do não, e a gente vai construindo o direito e vai, a partir de conversas como essa aqui, nossas, por exemplo, que a gente vai ampliando o raciocínio, né, e vai dando uma contribuição para o pensamento. Aliás, esses debates nós vamos trazer na Semana do Direito de Família, né? Que dia que é essa semana que o senhor vai fazer ao vivo, online, gratuito? Dia 21, 22, 23 e 24, né, que nós vamos falar sobre esses aspectos patrimoniais. Nós vamos focar esses aspectos patrimoniais do divórcio, separação, divórcio, dissolução de união estável, inventários, né? Assim, Qualquer pessoa pode se inscrever para assistir às aulas ao vivo, né? Com o senhor. Sim, basta se inscrever. Eu mandarei um e-mail, vamos nos comunicar e pode olhar lá no meu Instagram, quem não segue, estiver aí, se quiser me seguir, lá tem todas as dicas para participar disso, que é Rodrigo da Cunha Pereira. E espero que a gente possa se ver lá, vocês que estão aqui, e porque você estará lá conosco, né, Salomão? Nós tem algumas questões registrais, eu estou pegando outros problemas de registro de imóveis lá, que aparentemente insolúveis, né? Mas como não existe problema sem solução, tem jeito para tudo, só não tem para a morte, e a morte às vezes até já é a solução. Então, problema de registro de imóveis, Salomão resolve. Então, para se inscrever no evento do professor, entra no Instagram dele, tem o link ali na bio. Será na semana do dia 21, 22, 23 e 24. Será ao vivo, somente direito de família e sucessões, casos polêmicos. Eu estarei lá na quarta-feira. E é ao vivo, online, gratuito. Aproveite para ter essa chance, porque depois não fica gravado. Isso aí é tirado do ar, né? É aquele evento, aquela semana, exemplo do que eu faço também. Maravilha. Vamos seguir resolvendo o nosso caso prático, então, professor. Você está pensando em judicializar para pedir o suprimento da vênia? Sim, eu penso isso. E aí, nessa discussão judicial, eu estou ainda amadurecendo a ideia, e neste exato momento aqui com você, estou amadurecendo essa ideia, é o que eu penso fazer, e o juiz vai ter que, porque não tem sentido não poder registrar, mas aí eu vou ter que fazer a invocação. Primeiro disso, será então que que a súmula 377 ela é auto-aplicável, né? Isso é uma questão, isso é sério, né? Mas aí, voltando, só de uma coisa que eu me lembrei, que é muito importante, que pouca gente tem feito, é que o regime da separação obrigatória, porque esse tema, regime da separação obrigatória, ele dá pano para manga, né? Ele tem vários aspectos. Um deles é que, se eu já vivo em união estável, olha, eu tenho hoje 75 anos, quero me casar, mas eu já vivo com a minha mulher ou com o meu companheiro, né? Tanto faz, homem ou mulher, né? Não tem mais o monopólio da heteroafetividade, já não existe mais para
os casamentos. Quando o senhor estudou direito de família na faculdade, não tinha aquela cláusula de inexistência do casamento? O exemplo que o professor dava era casamento de 2 homens é inexistente, não tinha isso? Exatamente, eu estudei em 1979, muitos anos, acho que você não era nem nascido ainda. Era sim. Eu me lembro que tinha uma decisão do TJMG dizendo casamento que 2 homens, não sei como, se casaram, conseguiram, e foi casamento, foi considerado casamento inexistente, né? Olha só, isso é que é bonito do direito, essa evolução, né? Como é que o tempo vai fazendo. Por isso que, né, que a gente tem que reafirmar que a principal fonte do direito são os costumes, né? É a partir dos costumes que isso vai se constituindo, né, nessa evolução social. Aliás, qual que é a função do direito, se não regulamentar a vida, né? Assim como dos atos cartoriais, né? Do registro, é registrar a vida, né? Fazer esse registro. Então, os costumes constituem, sim, a principal fonte do direito, né? E o Vico, né, o romano já dizia isso há muito tempo, e falando agora, nós viajamos no tempo aqui há séculos atrás, mas eu concordo com isso. Eu acho que a principal fonte do direito são os costumes. A gente está acostumado a ficar muito apegado à literalidade da lei, e principalmente nos atos cartoriais é muito necessário essas regras. Assim como para o direito das sucessões, a ordem da vocação hereditária tem uma certa rigidez, os atos cartoriais também têm essa rigidez, mas não quer dizer que seja absoluto, né? Pode ser invocado. Como nesse caso agora, por exemplo, o cartório seguiu a regra e foi além, invocando uma súmula que nem deveria ter invocado. Bom, mas eu estava dizendo tudo isso. Então, o primeiro caso é analisar se a súmula é auto-aplicável. Auto-aplicável. O tribunal vai ter que dizer, o STJ vai ter que dizer, essa súmula é auto-aplicável no momento em que se cogita a revogação dela, né? Então, é isso. Mas o que eu queria dizer, porque não poderia deixar de lembrar disso, que é muito importante, dessa nuance do regime da separação de bens obrigatória, é que se eu vou casar hoje com 75 anos, mas eu vivo há 10 anos já com a minha mulher, eu abri um parênteses para falar que poderia ser um companheiro, né? E aí me perdi no parêntese, mas está fechado agora o parênteses. Então, eu posso, isso quer dizer que já que eu vivia antes, eu posso, o meu regime não tem necessariamente que ser o da separação obrigatória de bens. Óbvio, né? Se a gente for invocar outras fontes do direito. Mas, se for diretamente no cartório, não vai ter jeito, vai ter que casar pelo regime da separação de bens. Aí, neste caso, uma autorização judicial, como eu já consegui, poderá determinar esse casamento pelo regime sem ser o da separação obrigatória de bens. Da mesma forma, se eu vivo há 65 anos, há 10 anos, e eu não quero me casar, eu quero fazer um contrato de união estável, porque agora fazer esse contrato de união estável tornou-se importante para efeitos previdenciários, por exemplo. E aí o cartório faz, eu tive um caso aqui de um amigo meu que era mais ou menos assim, e o cartório de Belo Horizonte, nenhum cartório de Belo Horizonte quis fazer a escritura sem ser pelo regime da separação obrigatória. E eu pesquisei em outros cartórios, e um cartório em São Paulo, o da Priscila Agapito, acabou fazendo. Olha, eu entendo que é assim, né? Ou seja, a gente tem que ir um pouco além, né? O direito é muito rico, por isso tem essas outras fontes. Ou seja, mas tem até um enunciado dessa questão que se há uma união estável anterior ao casamento, e agora quando eles vão casar já estão na idade acima dos 70, afasta-se a separação obrigatória. Tem até um enunciado. E eu me recordo, pode ser que eu esteja enganado, que isso surge lá na lei do divórcio, na 6515, quando eles vão fazer tem uma alteração lá no final da norma sobre isso, na época que dizia quem tem 10 anos de relacionamento, era algo assim. Mas, resumindo, hoje o entendimento, para quem interpreta o direito, é que se afasta a separação obrigatória quando há uma vida anterior, que começou antes da punição. Dá para dizer que é uma punição. A Maria Berenice Dias fala que é um castigo
essa separação obrigatória, né? É engraçado como que isso também tem influência religiosa, né? O direito de família ele é muito perpassado pelo direito canônico, isso aí também é uma influência do direito canônico, mas assim como a separação judicial, né? Que nós, quando eu falo nós, é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, nós conseguimos fazer, né? A emenda que hoje se tornou a Emenda Constitucional 66 de 2010, que sepultou de vez a discussão de separação de culpa, né, que era um grande atraso, maior sinal de atraso do ordenamento jurídico brasileiro, discussão de culpa, ver se existe um culpado, né? Claro que, e aí nós substituímos o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Isso foi uma grande evolução, Salomão, porque a tendência do humano é sempre colocar no outro a culpa. Né? Então, enquanto estiver discutindo lá quem traiu, quem não traiu, está colocando o outro, não está se responsabilizando. Então, o primeiro eixo dessa emenda constitucional foi isso, não substituir o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Segundo, não ter mais prazo. Olha, se eu caso hoje, quiser me divorciar amanhã, esse problema é meu, não é do Estado. Se tiver algum maluco que vai casar no sábado e divorciar no segundo, esse problema é dele, né? Isso somente dele. E acabou com a separação, o Instituto da Separação Judicial. Quando nós fizemos o texto, e eu participei, nós fizemos uma reunião lá em Tiradentes, da diretoria do IBDFAM, lá em 2000 e poucos, nós fizemos, olha, vamos acabar com a separação judicial, não tem sentido. Eu achava, olha, precisa de separação judicial. Hoje eu não tenho a menor dúvida que não é necessário separação judicial. Mas quando nós fizemos o texto, o objetivo era acabar com a separação judicial. Estou dizendo isso porque algumas situações, algumas pessoas entendem que existe separação judicial. Mas eu estou dizendo tudo isso para lembrar da influência do direito canônico, porque a separação judicial é um limbo. Você não é nem casado, nem divorciado. É um purgatório. É como se você tivesse que passar pelo purgatório para ir para o céu, né? Então, é só para a gente não perder aí também o humor e lembrar a história. A história nos diz muito, né, dessa... E o direito de família é contaminado por essa... Não só uma moral por uma moral religiosa, mas também por uma moral sexual, né, que atravessa o tempo todo aí o direito de família. Perfeito, genial. Então, foi um parênteses enorme esse, mas foi genial, né? Como a separação... Quem defende a separação é quem diz que o CPC trouxe ela, mas o CPC tinha sido escrito antes da emenda, né? Ele estava em tramitação. Então, o pessoal ressuscitou a separação judicial. Eu também acho que ela não deve mais ser aplicada, né? Na verdade, ela virou peça de museu, né? Não tem sentido na prática. Eu não conheço mais ninguém que era que alguém que aplica, né? Mas aí tem alguém dizendo que a separação judicial era a última esperança da Igreja Católica na manutenção dos laços casamentários, exatamente. Então, o CPC ele veio, e quando o CPC estava em discussão, nós tentamos interferir nisso, nós, o IBDFAM, e mantiveram essa expressão separação. Mas lá, a leitura que a gente deve fazer do CPC é que ali não se refere à separação judicial, uma única vez se refere. Porque a separação pode ser a separação de uma união estável, a separação de corpos, né? Então, tem essa discussão. Eu vi recentemente uma estatística de que não tem os cartórios nas separações extrajudiciais, não se faz, na prática não tem mais separação judicial. E eu desconfio muito daqueles que defendem a manutenção da separação judicial, porque para o leigo isso era impensável. Por que eu preciso separar para depois divorciar? Isso é ridículo, né? E o que eu desconfio muito de quem defende isso é uma questão de mercado, porque vão ser 2 processos, vou ganhar 2 honorários, né? E falar que existe a separação judicial é poder ressuscitar a discussão de culpa, que é o maior sinal de atraso do ordenamento jurídico brasileiro, né? Concordo. Então, também o nosso parênteses está muito grande, mas acho que tem tudo a ver aqui. Vamos voltar então ao nosso caso prático para a gente fechar. A viúva vendeu o bem para uma mulher e essa mulher, que é a cliente do professor, deu 50% de entrada e financiou o resto na Caixa. Quando o contrato da Caixa foi apresentado ao registro de imóveis, nota devolutiva. Por quê? Porque a viúva era casada na separação obrigatória de bens e o bem tem que ir a inventário. Os herdeiros, quando registraram o óbito, declararam no óbito que não havia bens a inventariar. Suscitaram dúvida contra o registro de imóveis,
contra a decisão do registro de imóveis, para não ser mal interpretado, e o juiz da vara dos registros de Belo Horizonte, o bem tem que ir em inventário. Foi ao TJ a apelação, o bem tem que ir em inventário. Agora, a cliente procurou o professor, dizendo que não quer se desfazer do bem, ela quer o bem. Desde 2015 ela está nessa luta pelo bem, dá quase uma uso capião disso aí. E ela quer o bem. E aí, qual é a questão? Ora, será que a súmula 377 era auto-aplicável? Faltou uma vênia conjugal, essa vênia pode ser suprida. O professor está pensando, de repente, em pedir o suprimento dessa vênia, da época, judicialmente, porque ela quer muito bem, né? Sim, ela quer, ela gostaria, ela quer muito esse bem. Por isso que eu pensei, bom, mas aí uma ação judicial dessa vai demorar anos, mas tudo bem, não tem problema. Mas eu pensei assim, se fosse no seu cartório, aí eu vou te apertar, Salomão, se chegasse lá no seu cartório, o que é que você faria? Olha, Pra isso não estava mim, no script não, tá? Se quiser, não precisa... Não, eu respondo sim. É porque Pra nada mim, te aperta, né? Registro de imóveis é com você, assim, todos os problemas insolúveis, Salomão resolve, né? Resolve, não só resolve, como descomplica, né? Então, vamos descomplicar, porque esse complicou demais, né, Salomão? é interessante, né, o caso, porque a falta de vênia conjugal não torna o ato nulo, torna o ato anulável. E anulável é um ato que ele é válido, mas ele tem um tempo de maturação. E nesse tempo, poderá alguém se sentir prejudicado invocar a anulabilidade. Mas esse tempo, quando é que ele abre? No caso da vênia conjugal, ele abre por 2 anos, após o fim do casamento. Mas ele abre quando? Quando acabou o casamento ou quando registrou o contrato realmente? Então, o STJ tem uma discussão sobre isso, que teria que registrar o contrato e depois abrir os 2 anos do ato anulável. Então, nós não conseguimos imaginar que o título não é registrável, porque só vai abrir o prazo depois do registro. Então, eu preciso primeiro registrar o título, essa decisão do STJ está no livro do Flávio Tartucci, inclusive, registrar o título para daí abrir o prazo para anular. Claro que isso vai gerar uma insegurança, porque se o bem for vendido a um terceiro, poderia ser anulado, mas o terceiro de boa-fé é protegido no ordenamento jurídico, está aí o princípio da concentração, pela 13097, lá no artigo 54, que protege o terceiro de boa-fé. Mas mesmo assim o bem não vai ser vendido, porque como ele é um bem financiado pela Caixa, ele não pode ser vendido sem a anuência do credor. Então, me parece justo registrar, mencionar que não foi dada, então, a vênia conjugal, mas que está aberto o prazo de 2 anos, se alguém prejudicado quiser anular. E depois de 2 anos, o ato está convalidado, o Código Civil é claro, não há mais que se questionar. Então, se eu adotasse a teoria de que essa convalidação ocorre em 2 anos, a partir do fim do casamento, eu já teria até validado esse ato, porque o contrato da Caixa está esperando há mais de 2 anos. Agora, se eu adotar a teoria que os 2 anos contam a partir do registro, então eu preciso registrar o contrato para abrir 2 anos. Eu não consigo, porque eu não limbo, senão eu fico num limbo. Então, no meu entender, os atos anuláveis são registráveis, eu já defendo isso há muito tempo, são registráveis, desde que se mencione no ato se há algum problema ou não, e o tempo dirá se ele é válido ou não. Exemplo agora, analogia, compra e venda de ascendente para descendente. O pai vendeu o bem para mim. Eu tenho um irmão, meu irmão não assinou, ele tem que assinar. Pode fazer escritura ou não pode? Pode. O ato não é nulo, até porque o meu irmão pode dar a concordância depois. Pode registrar ou não? Aqui dá o debate. Eu entendo que pode. Por quê? Porque só vai abrir o prazo para anular depois que eu registrar. Então, se eu não registrar, eu não terei como anular nunca. Porque ele ficará no limbo, no purgatório, a escritura esperando um destino. E isso não é o que a gente espera. Então, se registra e dizendo que se houve a falta de alguma concordância, se menciona. A parte declara, houve a falta da assinatura do meu irmão. 2 anos para ele, é o que o STJ diz. Então, neste caso, professor, eu, que sou considerado um pouco
moderno, apesar dos 50 anos de idade, dos cabelos brancos, entendo que a riqueza deve circular. O ato deve ser registrado e, se alguém se sentir prejudicado, tem 2 anos para anular. Mas não se pode tirar um imóvel do mercado, porque a circulação de riqueza é base para a sociedade ficar forte economicamente. Eu gosto dessa sua posição, Salomão, porque o direito é isso, assim, nós não podemos ficar engessado, né? Assim, aliás, a luta do Instituto Brasileiro de Direito de Família e de um grupo de pessoas, estou vendo inclusive aqui a Maria Rita de Holanda, presidente do IBDFAM, ex-presidente do IBDFAM de Pernambuco, né? Obrigado, Maria Rita, também, de sempre pensar um pouco adiante, ter essa visão além, né? Ver o direito por essa perspectiva. Isso significa quebrar dogmas, quebrar paradigmas. É isso que é a evolução do direito. Porque, afinal de contas, para que serve o direito? Né? Qual que é o sentido do direito? Senão isso, né? O bem tem que circular, como você disse. Né? Isso toca em vários aspectos aqui, que daria outras lives, mas isso me trouxe também, você falando disso, me trouxe uma ideia de que, para complicar ainda mais, que alguém falou aqui, um dos participantes falou, de depois da morte, né? Que alguém que está com um processo de divórcio, só para complicar um pouco mais, em andamento e morre no meio do processo, qual o estado civil do sobrevivo? É de viuvez, né? Pela lei. Só que eu tive um caso assim, e que era um caso extremamente injusto. O casal já tinha um ano que estava no ringue dos tribunais, gladiando ali, quero divorciar, brigando por causa de bens e tal, e ambos queriam divorciar, mas a juíza não tinha decretado o divórcio. Ele morreu num acidente trágico. E aí, desse acidente trágico, o que aconteceu? Ele era a mulher, o processo, a juíza deu despacho padrão, extingue-se o processo, não teve divórcio. Ela é a viúva e será herdeira, terá efeitos previdenciários. Eu falei, não, está errado, era um casamento que nem foi tão longo, e defendia a tese do divórcio pós-mortem. Não sei se eu já te contei sobre isso. E aí o Tribunal de Minas falou, olha, realmente o divórcio ele já tinha sido, a separação, o fim do casamento já tinha acontecido, porque inclusive a jurisprudência já consolidou que o fim do casamento é com a separação de fato, que tem e não tem mais volta, se a partir dali então termina. E analisando por analogia também a adoção pós-mortem, né, que eu invoquei para sustentar essa tese, invocando toda uma principiologia, e o tribunal concordou, falou, olha, e aí criei, então, a tese do divórcio pós-morte. Depois já tivemos várias decisões. Por que eu estou dizendo isso e como é que isso se conecta ao registro de imóveis? É porque, na verdade, isso pode mudar toda a ordem patrimonial, hereditária e registral. Né? Então, olha só, vamos prestar atenção. Um divórcio que já estava em andamento, porque a riqueza do direito é isso, olha, não é só a regra, a lei é uma das fontes, existem outras fontes, e é o nosso desafio como advogados, aí eu falo do meu lugar de advogado, lá na minha clínica do direito, que é o encontro e o desencontro do justo e do legal. Entre o legal e o justo, eu prefiro sempre o justo, ainda que não tenha uma lei, como era nesse caso do divórcio pós-mortem. É assim que nós podemos fazer, e ajudando a construir um novo direito. Né? E professor, o que seria do direito se a gente não interpretasse ele, né? Se a gente simplesmente aplicá-lo, né? O direito é feito para interpretar, para observar os posicionamentos. Eu tive esses dias numa live, eu comentei sobre um caso, eu acho que eu não lhe falei ainda, nós temos que comentar vários casos, eu, professor, porque a gente tem, né? Eu era jovem ainda, né? Não que eu não seja jovem, mas eu era jovem fisicamente, não mentalmente, né? Então eu era muito jovem ainda e deu um acidente de carro no trevo da cidade que eu sou registrador. Eu sou registrador de imóveis e civil. E deu um acidente de carro e uma mulher grávida do lado, o companheiro ou o homem, sei lá, namorado, e um filho no banco de trás. E todos vão para o hospital e ela morre e nasce o filho. Falei esses dias. E aí, na segunda-feira, ele vem registrar o óbito dela e registrar o filho. Mas ele não era casado. E não tinha nenhum documento de união estável.
E aí eu estou ali com um homem no balcão, com um filho pequeno em comum dele e daquela mulher, o que me gera uma presunção, né? E um pedido de registro de óbito que ele traz, que ele estava dentro do carro, e o registro do filho em nome dele, que ele é o pai. E aí, nossa, eu acho que eu tinha 30 anos, né? Aquela insegurança ainda, liguei para o promotor, né? E aí, doutor? E aí ele disse, pá, mas que complicado isso. Eu disse, pois é, né? Cartório não é só bater o carimbo, né? Tem problema também. Como é que eu ia sair dessa? Daí o promotor ainda me disse, se tu tem certeza, Salomão, interpreta e registra. Eu disse, mas que certeza eu vou ter, meu Deus do céu, né? Que certeza eu vou ter, né? Então, toda uma construção de entrevista com aquele homem que lamentava a morte da companheira e, ao mesmo tempo, recebia um novo filho e com o outro filho nos braços. E eu tinha que aplicar o direito ali. E, como eu sou mais corajoso do que às vezes acho que sou, né? Eu registrei. Disse, não, ele é o pai. Porque vai ter o direito do filho posteriormente de questionar isso. Mas conversei com ele na minha sala por 1 hora para me convencer disso. Talvez eu não pudesse aplicar o direito assim, e se eu fosse frio naquele momento, eu diria, procure o Poder Judiciário. Mas será que eu não estou lá exatamente para prevenir e evitar a judicialização? Então eu interpretei. E eu acho que a riqueza do direito é essa, é interpretar o direito. Claro que os anos de trabalho facilitam a interpretação, porque a gente vai crescendo profissionalmente com o passar do tempo. Mas se não interpretarmos o direito, nós vamos ser máquinas de aplicação fria da lei. E hoje, com sistemas modernos de computador, programas de computador, nem precisaria, bastaria aplicar a lei, né, de um sistema de computador e tal. Essa é a riqueza, né? Mas para aplicar o direito é preciso ter coragem. Né? Preciso ter coragem. Eu gosto muito da sua coragem, Salomão, né, de fazer isso, porque os atos registrais, qual é a função deles? Registrar a realidade, aquilo que é. Né? A gente pode até invocar Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Vocês vão registrar a vida como ela é. Então, claro que tem gente que pode tentar fraudar e tal, mas a gente não pode também partir desse pressuposto de que as pessoas, né, estão de má fé e tal. Eu, no seu lugar, teria feito também esse registro, sabe? Porque aquilo ali é a realidade, né? E os atos registrais têm essa função e a interpretação que cabe a nós, e para fazer essas interpretações com ousadia é preciso ter coragem. Mas, como você disse, depois de uma certa estrada, é a gente mesmo que vai se autorizando, né? Essa autoridade que a gente conquista com a estrada, com o aprendizado da estrada, na verdade, e para criar teses, novas teses, como eu tenho criado, você tem dado uma grande contribuição ao direito, é uma autorização interna que cada um de nós precisa se dar, né? Por isso que eu gosto tanto da psicanálise, né? Eu falo que o meu escritório é uma clínica do direito e é a psicanálise, que é a consideração... Aliás, o direito de família do século XXI é isso, assim. O que é o direito de família do século XXI? Família e sucessões, inclusive. É a consideração de que o sujeito de direito é um sujeito de desejo. É esse sujeito desejante que vai fazendo toda essa trama, né? E essa subjetividade, porque a interpretação é subjetividade, mas é preciso ter coragem para fazer essas interpretações, né? É verdade, né? Mas ao mesmo tempo a coragem ela parte da iniciativa, claro, e da autoconfiança, né? A gente quanto mais vai estudando, vai lendo, a gente vai entendendo o direito como um todo e vai ficando mais confiante, né? E veja, coragem é diferente de bravura. Na bravura, eu me jogo de olhos fechados numa ponte no rio, não sei se tem pedra ou não tem pedra embaixo. Bravura é um ato abrupto, né? Eu vou, sem medir as consequências. E a coragem é um ato calculado, onde você sabe que vai enfrentar o medo, sabe que vai enfrentar uma questão delicada, mas você mantém o seu posicionamento e a sua confiança interna e pratica o ato dentro dos seus limites legais. Por isso a diferença de coragem e bravura, no meu entender, que a bravura, o cara diz, vamos para a guerra, vamos só com o canivete. Poxa, isso é desnecessário. Porque tem que ser coragem com responsabilidade, né? E a responsabilidade é tudo. Né? Fundamental, fundamental. Professor, genial, nós temos 326 pessoas aqui ao vivo nesse momento. Olha que público bacana de manhã.
E eu quero novamente convidar a todos para o evento do professor, que é dia 21, 22, 23 e 24 de março. É gratuito, ao vivo, online. Se inscreva, vai no perfil do professor Rodrigo da Cunha Pereira, te inscreve ali na bio para participar. Vai ter muita novidade em direito patrimonial, divórcio, inventário, união estável. Eu estarei numa das noites ao vivo com o professor conversando sobre direito patrimonial. Essas lives depois ficam disponíveis alguns dias, né? E elas saem do ar, mas é um evento, a Semana do Direito de Família, e nós estamos convidando vocês para participar. Se inscreva no evento que você vai gostar muito, né, professor? Obrigado por falar isso, né? Dar uma reforçada. E onde nós vamos fazer interagir mesmo, né? Vai ser ao vivo, então vai ser uma aula. Estou preparando uma aula, está muito legal, trazendo casos impensáveis. E o objetivo é que a gente possa crescer e se autorizar a criar teses para que entre o justo e o legal a gente possa sempre seguir o caminho daquilo que é justo, ainda que em detrimento do legal às vezes, né? Genial, genial. Professor, deixa um abraço para o pessoal aí. Essa live aqui fica gravada, pode assistir quantas vezes quiser, né? O pessoal está perguntando. Uma live muito rica, de muito conteúdo hoje, vale a pena. Professor, deixa um abraço para o pessoal para a gente finalizar, então. Obrigado pela presença de todos, muito honrado de estar aqui, fico muito feliz de estar com o Salomão e com todos vocês, tanta gente que eu conheço aqui e tantas perguntas que eu vi que deu vontade de responder, mas não foi possível, mas a gente pode continuar isso depois lá na semana do dia 21, 22, 23, 24. Obrigado pela presença, um abraço a todos. Valeu, professor, um abraço a todos, ótimo dia. Obrigado, vocês também.